Irmãos, sabemos que somos seres humanos, somos falhos, somos pecadores, mas não devemos ser pecadeiros. Pecar. Devemos nos atentar que há um inimigo por trás, querendo nos derrotar, querendo nos derrubar, mas também há o Espírito Santo, aquela voz que nós ouvimos no nosso ouvido. Há uma voz do mal e também há uma voz do bem, a voz do Espírito Santo. Aquela voz que quando você vai pegar algo de alguém e vai falar assim, vou levar para minha casa. Aí aquela voz vai falar, não leve, isso é errado. Essa é a voz do Espírito Santo. Aí se você ouvir essa voz, você vai chegar bem. Mas se você deixar essa voz passar e não ouvir essa voz, o final vai ser morte, o final ruim. Então, existe um pecado Existe um pecado que não tem perdão. Todos os pecados têm perdão, mas existe um pecado que não tem perdão. É o pecado contra o Espírito Santo. Quando Jesus foi morto, crucificado, ressuscitou no terceiro dia e foi para os céus, ele disse, eu vou porque eu tenho que mandar o Consolador, que é o Espírito Santo. Ele que nos convence do pecado, ele que nos dá aquela voz do nosso ouvido, que é errado fazer isso, é errado fazer aquilo, e muitas vezes nós deixamos passar por esse perceber. Por que o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão? Porque eu mesmo começo a não ouvir mais aquela voz, eu me afasto tanto de Deus, que eu começo a não mais ouvir a voz do Espírito Santo. Eu acho que roubar não é mais pecado. A primeira vez que eu vou roubar, eu roubo escondido, eu levo um negocinho aqui. A segunda eu já levo ele assim, para a terceira já passo. Mostrando para o caminho, acho que normal. Passa a não mais ouvir a voz do Espírito Santo. Esse pecado, a Bíblia fala que não tem perdão. Está registrado no livro de Lucas, capítulo 12, verso 10. E todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas o que blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Por quê? Porque você mesmo se autodestruir. O Espírito Santo está falando, continua falando, mas você precisa mais ouvir a voz do Espírito Santo. Não é Deus que afasta de você quando você peca. É você que se afasta de Deus, é você que se esconde de Deus. Quando Adão pecou lá no jardim do Éden, todas as tardes Deus visitava Adão, conversava com ele, Adão e Eva. No dia que ele pecou, ele se escondeu de Deus. Deus disse para Adão, onde você está? Ele se escondeu de Deus, o pecado nos afasta de Deus. Mas o Espírito Santo, que é o Consolador, que é aquele que mostra para nós aonde estamos errando, sempre está falando na nossa mente. Quando você começar a não ouvir mais essa voz, que isso é errado, ou aquilo é errado, defraudar alguém, deixar de pagar alguém, quando você parar de ouvir aquela voz, pode ter certeza, não é Deus que está afastando de você, é você que está longe de Deus, tão longe que não pode mais ouvir a voz de Deus. Que nós possamos, irmãos, ficar firmes no entendimento da palavra de Deus, e que todos os dias possamos, mesmo que esse TDS tenha acabado nesse momento, mesmo que já acabaram, que nós possamos colocar na mente que temos que nos alimentar da palavra de Deus. Porque na Bíblia prescrita, Jesus falou para o mundo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai, que procede da boca de Deus. Então, irmãos, ficamos firmes na palavra de Deus, porque ela só é a única verdadeira que nós podemos ser. Amém? Glória a Deus. Bom dia. Bom dia. Eu vou ler aqui Isaías rapidinho, 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombre, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça.
Em promessa, nos lembra que, mesmo quando sentimos fracos, Deus está conosco, nos fortalecendo e nos sustentando. Só para reforçar o que ele falou. E quando vai rezar o Pai Nosso, uma armadura aqui.